Havendo número legal, em nome de Deus, está aberta a presente sessão. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 59ª sessão ordinária do ano de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 18 dias do mês de outubro de 2011, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Isnaldo Bulhões Barros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, e o Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo procurador Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo facultou a palavra. E o senhor conselheiro Anselmo Brito fez 2 registros que constam na íntegra em ata e apresentou uma proposta de resolução normativa ao Pleno, onde o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao coordenador do plenário para fazer a leitura em primeira sessão. O senhor conselheiro Isnaldo Bulhões pediu vênia em relação aos processos pautados, dizendo que os trará na próxima sessão em seguida, o senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva comunicou sobre a conclusão do relatório das contas do governo referente ao exercício 2009, de sua relatoria, onde o excelentíssimo presidente, com a concordância dos pares, definiu a sessão especial para a apreciação da mesma, que será na terça-feira próxima, dia 25 do corrente. Passou-se a ordem do dia e foram relatados julgados os processos. Relator conselheira Rosa Albuquerque, TC 2838/2008. Contrato de resolução número 821. Relatora conselheira Maria Cleide Bezerra Costa Bezerra. Processo TC 494611, decisão simples com prazo prorrogado de 15 dias. TC 813/2006, entre outros, resoluções de número 822 a 824, todos aprovados. Em seguida, foi lida a pedido do excelentíssimo senhor presidente, em terceira sessão, a resolução normativa do conselheiro Otávio Lessa, que após a leitura, o procurador Ricardo Schneider fez suas considerações. Antes de encerrar a sessão, o excelentíssimo presidente comunicou que a sessão especial será transmitida ao vivo pela internet desta casa. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras conselheiras, senhores conselheiros e outro representando o Ministério Público de Contas para a sessão da quinta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Cícero Amélio, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Aquele colo 15.706, tá aqui, 15.706. Todos e 213. Esse. Peraí. E o último é esse. 13.555, tá certo. 13.555. Deixa eu botar na ordem. Esse, terceiro e quarto. Seu iPad.
Deixei lá embaixo. Pensei que ia ser errado. Muito bom, que é o meu, Elicedo. Ligaram pra ele, pô, 9, eu tô em sessão, 9925 4170. Deu uma ligadinha pra ele, eu tô aqui em sessão agora. Obrigado. Só um minuto também. Você tem que falar. Esse processo que você Mas eu já sei, já Não, Ricardo, você vai viajar? Vai pra onde? Muito bem. Solicito vai ao botar aí. coordenador do plenário para ler as resoluções que estão. Resoluções. Celso vai também. Em quarta leitura, a resolução normativa que disciplina prazo para remessa a esta Corte de Contas pelo Poder Executivo de relação de servidores estaduais ativos e inativos que até a presente data transferiram seus créditos alimentícios a empresas e altera a resolução normativa número 2/2003. E em segunda leitura, a resolução normativa que disciplina o procedimento para aplicação de multas aos gestores públicos, estaduais e municipais e demais responsáveis pelo descumprimento das obrigações contidas na resolução normativa 2/2003 e nas instruções normativas do SICAP. Lida em quarta sessão, ficará para a próxima sessão a votação das referidas resoluções. Está facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Cícero Amédio. Senhor presidente, primeiro quero passar as mãos do conselheiro Otávio Lessa, né? O processo TC 3.340/2005 e seus anexos, que eu tinha pedido visto, que é o parecer prévio das contas do município de Marechal Deodoro do exercício 2004. Quero passar as mãos do conselheiro Otávio Lessa, devolvendo o processo. E quero também, senhor presidente, informar a essa presidência e aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial de que ontem encaminhei aos gabinetes dos senhores conselheiros e ao Ministério Público Especial o parecer prévio das contas do governo do estado de Alagoas com relação ao exercício de 2009, e que com esse parecer já pronto e à disposição dos senhores conselheiros e essa presidência, que estava determinado para o dia de hoje, mas como só ontem
e foi possível entregar, se assim decidir, poderá ser apreciador. Se não, se for apreciar, marcar uma data para apreciação das contas do exercício 2009 do governo do estado de Alagoas. Só isso, senhor presidente. Uma palavra para o conselheiro Otávio Lessa. Tendo em vista o recebimento do parecer prévio das contas de 2009 ter chegado em nossas mãos e nós realmente fica muito em cima para que haja uma leitura mais apurada e que a gente possa analisar o parecer, eu queria sugerir já uma data, mas uma data com um pouquinho de flexibilidade para que a gente possa ter tempo de dar uma analisada. Eu estive olhando aqui na sexta-feira, me parece, tem feriado funcionário público, e na terça-feira tem o dia 2. A gente ficaria com o tempo hoje de quarta, quinta e segunda. Eu queria sugerir, eu acho que é um tempo razoável, tem o final de semana, sugerir isso para o dia 3, após o feriado. Essa data acho que não seria uma muito longa, mas e daria tempo que acho que se a gente se empenhasse, a gente ter a lia do parecer prévio. É a sugestão que eu queria colocar para o plenário. Sugestão de Vossa Excelência. Senhor presidente, antes de me pronunciar sobre a proposta do conselheiro Otávio Lessa, eu queria só esclarecer que essa prestação de contas, esse parecer só está chegando agora porque houve as diligências, não por culpa do conselheiro Cícero Amélia, ela está sendo atrasada, e sim por este plenário ter decidido por várias diligências que foram autorizadas por esse plenário para que o conselheiro Cícero Amélia pudesse fazer a diligência solicitada pelos conselheiros. E não foi o conselheiro Cícero Amélia que abriu as diligências que retardou essa prestação de contas a vir ao plenário, mas que agora já está concluído. Concordo com o pensamento do conselheiro Otávio Lessa e já antecipando o meu voto com relação à proposta do conselheiro Otávio Lessa. Muito obrigado. Conselheira Rosa Albuquerque. Eu acho que o tempo é razoável, presidente. Concordo plenamente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente, com a proposta do conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Anselmo Brito. Eu acho que é um tempo razoável para nós nos inteirarmos do conteúdo. Tendo em vista o concordo de todos, como o relatório, como bem disse o conselheiro Anselmo Brito, tem mais de 50 páginas, não daria para ler nesse instante todo o relatório para emitir o seu voto. Então, por unanimidade, fica marcado então para o dia 3, improrrogável, a sessão especial para apreciar as contas do governo. Continua facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Uma palavra do conselheiro Anselmo Brito. Excelência, me permita até fazer uma consulta, não sei se é o momento adequado, é que eu tenho aqui um texto substitutivo a uma resolução que está tramitando aqui no plenário. Eu não sei se faria agora ou após começado os trabalhos do pleno, porque essa... Sobre a resolução? Isso. Que foi lida agora? Foi. Já em quarta, mas... É o último dia, pode isso. se manifestar. Pode ser lido agora ou após começar os trabalhos? Não, pode iniciar. Tá. É o seguinte, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Na verdade, é um texto substitutivo, né, da resolução cujo o autor e relator é o conselheiro Otávio Lessa, e que eu estou encaminhando para que ele verifique o conteúdo e, se entender por bem, decida, acatando ou não os fundamentos. E eu estou aproveitando aqui, vou pedir uma cópia a cada um dos conselheiros, e queria que passar aqui no plenário, que ele lesse aqui a emenda que vai ser distribuída lá para o gabinete do conselheiro relator. Tá. Fica então a sugestão do conselheiro Anselmo Brito sobre a resolução
apresentada pelo conselheiro Otávio Lessa para que Sua Excelência acate ou não, ou na votação que seja acrescida ou não. Gostaria de ler só o item que você Vossa Excelência está sugerindo, porque aí, como já foi lido no todo. Se quiser. Ele diria só a ementa. Sim. Tá? Aí o senhor... Tá. Deseja que seja lido, Excelência? Porque são duas páginas, pode ser lido integralmente, não tem problema nenhum. Pois então, por favor. O coordenador do plenário. Resolução normativa. Texto substitutivo. Disciplina o prazo para remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas dos processos administrativos de certificação e autorização relativos à utilização de créditos representados por precatórios pendentes de pagamento ou que tenham sido extraídos em face de ações judiciais contra o Estado de Alagoas, municípios e respectivos entes da administração indireta, para fins de liquidação da obrigação tributária e outros assuntos correlatos. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 95 e 97 da Constituição Estadual, o artigo 3º da Lei Estadual 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e o artigo 6º da Resolução 03/2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, considerando em especial o contido no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 5.604/94, considerando especificamente o disposto no artigo 6º, incisos 21, 33, 56 e na seção 3ª do capítulo 2º da Resolução nº 3/2001, considerando exarado na Lei Complementar número 101/00, dentre outras passagens, as disposições contidas nos seus artigos 10º e 30, parágrafo 7º, considerando ainda a necessidade do Tribunal de Contas possuir informações fidedignas e tempestivas sobre o tema que trata esta resolução, resolve. Artigo 1º. Deverão ser remetidos ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no prazo de 60 dias, a contar da publicação desta resolução, todos os processos administrativos de certificação e autorização relativos à utilização de créditos representados por precatórios pendentes de pagamento ou que tenham sido extraídos em face de ações judiciais contra o Estado de Alagoas, municípios e respectivos entes da administração indireta, para fins de liquidação de obrigação tributária. Parágrafo único. Os processos ainda em tramitação e os futuros devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas no prazo de 30 dias após o encerramento do mês em que haja autorização para a liquidação do crédito tributário. Artigo 2º. Deve constar dos processos mencionados nos artigos anteriores: inciso 1, a origem de cada crédito; inciso 2, o valor primitivo de cada obrigação; inciso 3º, o valor atualizado na data da certificação. Artigo 3º. Deverão os gestores do Poder Executivo Estadual e municipais, anualmente, até a data de envio das suas prestações de contas, enviar listagem discriminada dos precatórios inscritos até 1º de julho do ano anterior, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, indicando a qualificação do beneficiário e o número do processo que lhe deu origem. Artigo 4º. Fica incluída na Resolução Normativa 02/2003, de 4 de abril de 2003, publicada no Diário Oficial de 4 de abril de 2003, as obrigações contidas nesta resolução para os poderes executivos, estaduais e municipais, ficando os mesmos sujeitos às sanções previstas em lei e na Resolução Normativa número 1/2003, pela sua não observância. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor a partir da data da sua publicação. Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em Maceió. Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro presidente; Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro relator; Isnaldo Bulhões Barros, conselheiro; Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira corregedora geral; Cícero Amélio da Silva, conselheiro; Maria Cleide Costa Becerra, conselheira; Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro. Bom, fica lida a proposta feita de emenda ao
a resolução normativa apresentada pelo conselheiro Otávio Lessa. Se assim Sua Excelência aceitar, já será na próxima semana já inclusa ou votada com a proposição de Vossa Excelência. Não tem problema, toda a ajuda é ótimo. Só queria ponderar aqui com relação a onde fica aqui em cima, precatórios pendentes de pagamento, o que tenha sido, aí está extraído em face de ações judiciais. Um extraído aí, eu queria ver se a gente coloca para lá constituído em face de ações judiciais, tanto no artigo 1º como na inicial aqui. Na verdade, Vossa Excelência, que quando fosse fazer a adequação dos textos, a Vossa Excelência poderia utilizar esta linguagem ou outra, aí ficaria a seu critério, mas eu aqui já aceito tranquilamente que seja feita essa mudança. Ok, tenho certeza. Então o texto seria esse, só apenas a alteração dessa palavra. Só. Continua facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros, que é o doutor Ministério Público. Senhor presidente, se não tiver mais nenhum conselheiro, queria pedir a palavra. Só com relação a esse processo 3340-2005, é que eu não compreendi. Conselheiro Cícero, esse processo, ele foi pedido de vista, que o senhor está trazendo novamente? Devolvendo. Porque eu só estranhei, isso não seria o caso de retornar a votação, né? Porque aí segue para o relator, mas o relator vai pautar novamente. Não seria a sistemática não... É importante que eu estou na dúvida se eu teria que podia fazer a votação hoje, ou se eu teria que pautar, porque o problema é que quando foi pedido vista, não existia pauta. Certo. Então ele não está na pauta de hoje, esse processo? Não está, porque ele foi devolvido hoje, não tinha conhecimento. Certo, e na época não tinha pauta. Então ele está devolvendo hoje, e aí eu realmente estava na dúvida, eu estava até colocar direto, aí vou ter que pautar isso. Ele de novo para que possa trazer certo, perfeito. Não, porque se ele já tivesse pautado, até o próprio conselheiro Cícero tivesse pautado, já poderia prosseguir. Eu achei que estava pautado, mas ele está me lembrando que na época não tinha. Não havia, né? Então tranquilo, então era só... Nem na época tinha pauta, e mesmo, devolvendo agora, mesmo que ele tivesse a pauta, pela questão que a gente já decidiu aqui, ele teria, foi o que eu estava comentando aqui com o conselheiro Otávio, ele teria de ir a pauta novamente, como foi decidido na reunião. Incluir em pauta, né? Incluir em pauta. Só para esclarecer que mas está ok. O conselheiro já tinha decidido que não ia mais a pauta. Eu queria tirar a dúvida. Certo. Numa normalidade, ele já tinha sido pautado, veio para plenário, foi pedido visto. Na hora que ele retorna, eu teria que pautar de novo, como ele já estava em julgamento, foi pedido uma vista. Teria que pautar de novo, ele já entra em plenário, já entra com a resposta. Essa é para a gente fazer uma unificação dessa ideia. Hein? Eu acho que deve ser no meu entendimento, pautado de novo. No meu entendimento, seria interessante pautar novamente, para que a pessoa possa acompanhar o jurisdicionado. Agora, veja só, em alguns tribunais se estabelece um prazo. Se o processo até 3 sessões retornar, não seria necessária essa publicação, mas há uma regra estabelecendo isso. A regra de 3 sessões. Ele pede vista e pode retornar independente de publicação. Se passar muito tempo desse pedido de vista, aí teria que fazer uma nova publicação. Isso é uma regra de outros tribunais que eu apenas estou trazendo. Como aqui é uma questão nova que se trata, seria interessante, né, definir isso, né, esse colegiado, talvez uma regra nesse sentido. Eu não sei qual é o prazo que o relator, que o conselheiro tem para dar vista. São 3 sessões aqui no regimento, teria que ver isso. Nesse prazo regimental, ele poderia trazer sem pauta. Agora, se extrapolar o prazo regimental, aí ele teria que publicar novamente. Seria esse Vamos trazer esse assunto à próxima sessão, que até, inclusive, definir qual é. Ou até utilizando o diário eletrônico, né? Diário eletrônico. O site, né? Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra na ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo 745/2009,
que é um recurso de reconsideração recorrente ao Ministério Público de Contas, recorrido ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, tempestividade do recurso pelo conhecimento e no mérito pelo entendimento da razoabilidade pela manutenção da decisão proferida no parecer prévio apreciado em pleno desse egrégio à Corte de Contas. Trata o presente processo em anexo ao processo TC 8875/2011 sobre o recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas contra a deliberação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas através de um parecer prévio datado de 14/6/2011, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado, edição no dia 16/6/2011, que apreciou o balanço geral da Prefeitura Municipal de Anadia referente ao exercício financeiro 2008. Gestão do ex-prefeito senhor José Edmundo Damaso Barros. No tocante aos fatos arrolados no relatório AFDEFAFON número 30 de 2010. A interposição do recurso decorreu do fato de que houve uma violação do artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, pela existência de saldo insuficiente entre a disponibilidade financeira e o montante de restos a pagar escrito no exercício 2008 da referida Prefeitura, conforme é demonstrado no relatório técnico acima citado e no fato de que houve grave ofensa às normas legais de natureza contábil, financeira e orçamentária. Ao final, requer ao Ministério Público de Contas a intimação do ex-prefeito querendo oferecer, contra razões do presente recurso, submissão do recurso ao colegiado para que seja provido e, por via de consequência, reformado o julgado, emitindo-se o parecer prévio pela rejeição das contas prestadas pelo ex-prefeito. Ante a constatação da irregularidade insanável, que seja aplicada a multa prevista no artigo 48, inciso 2º, da Lei Orgânica do TCE Alagoas. Remetido o recurso de reconsideração à douta Procuradoria Jurídica desta Corte de Contas para o devido exame, esta se pronunciou conforme consta no parecer número 1056/2011, nas folhas 459 a 469 dos autos. Considerando as razões do mérito já apresentadas por ocasião da emissão do parecer prévio, ora reiterados, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, decide conhecer o recurso, negando-lhe provimento. B. Pela manutenção da decisão contida no parecer prévio deliberado em sessão plenária do dia 14/6/2011, publicado no Diário Oficial no dia 16/6. C. Que deverá ser dado publicidade à presente deliberação para a sua eficácia jurídica. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Cícero Amélio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu vou divergir, porque mantendo o posicionamento inicial, inclusive serviu de objeto para que o Ministério Público interpusesse o recurso, eu voto divergente, Excelência. Com o voto divergente do conselheiro Anselmo Brito, está aprovado por maioria o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Processo TC 11.599/2005. Trata o presente processo sobre o contrato de prestação de serviço número 94/2005, celebrado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria Executiva de Saúde e o consórcio Provider MV Sistemas, tendo como líder a empresa Provider Limitada. O contrato teve objeto de prestação de serviços técnicos de informática destinado à Secretaria de Saúde, na conformidade das especificações contidas na concorrência número 4/2005. O valor total do contrato foi R$ 2.197.558,53. O prazo de vigência foi de 12 meses, tendo os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial, que opinaram pela regularidade de todo o procedimento e, por fim, concluir pela sua anotação. Voto pela anotação do referido contrato. Antes de colocar o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa, eu indago aqui ao conselheiro Anselmo Brito se Vossa Excelência diverge em que sentido, no total, em algum assunto, para que fique registrado na ata a divergência de Vossa Excelência. É pontual, é quanto a parte realmente de ofensa ao artigo 42 da LRF. É nesse ponto
que eu divido do relator, então eu compreendo que, da mesma forma que entendeu o Ministério Público, que é algo que não pode ser sanado. Então, talvez não tenha sido muito claro em votar divergente, mas votaria contra o voto do relator. Não, presidente, é bom que fique explicado o seguinte: o voto do relator se dá pela razoabilidade do valor que foi deixado. No relato consta, e foi aprovado pelo plenário, exatamente pelo fato da razoabilidade, por se tratar um valor não significante que foi deixado pelo gestor para uma outra administração. Esse é o entendimento do relator e o pleno, na sua maioria, acompanhou. O resultado já está dito. Eu só gostaria de esclarecer a razão para que se constasse. Como foi muito tempo, é bom explicar os lados que acham. Os dois se conheceram, só que um negou provimento e o outro dá provimento ao recurso. Certo. Então fico, por maioria, aprovado com voto divergente do conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, processo de número 11599 de 2005, relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Cícero Amédio, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Processo TC 3054/2008. Trata-se do contrato 20/2008, celebrado entre o Estado de Alagoas através da Polícia Civil do Estado de Alagoas e a empresa Mixpel, distribuidora. A origem foi pregão eletrônico número 115/2007. O contrato objeta aquisição de formulários para a Polícia Civil, num valor de total de R$ 53.500, tendo os pareceres favoráveis da outra Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Cícero Amédio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Processo TC 442/2008. Trata-se do contrato de prestação de serviço celebrado entre a Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda e a entidade Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. O contrato é supracitado decorre do processo administrativo 13.010.228 de 2007, foi referente à dispensa de licitação, fundamentado no artigo 24 da Lei Federal 8666 de 93, cujo objeto é a contratação de serviço técnico especializado da contratada. O valor global do contrato, R$ 192 mil, tendo também os pareceres favoráveis esse só do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Voto pela legalidade do contrato. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Cícero Amédio, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Processo TC 9553/2008. Referente ao contrato número 8/2008, celebrado entre a empresa Algás e a empresa Multimarket, tomada de preço número 1/2008. Referente do contrato teve como objeto a contratação de serviços de assessoria de comunicação e marketing, conforme objeto contido na cláusula 2ª. Total do contrato 82.080, o prazo de vigência 12 meses, tendo também os pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Tendo também o contrato TC 12.296/2004, contrato de empreitada de obra por preço global, número 174/2004, entre o município de Maceió, através da Secretaria Municipal de Construção de Infraestrutura e a empresa LEF Construções. O objeto é a contratação de serviço de drenagem de calçada na Travessa Jardim Alagoas. Valor total do contrato R$ 79.465, tendo também os pareceres favoráveis do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Voto pela anotação dos referidos contratos. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque, Acompanho o relator. conselheiro Cícero Amédio,
Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Relator, excelência. Aprovado. Processo TC 6823 de 2008. Contrato número 61 de 2008, celebrado entre o Estado de Alagoas através de Secretaria de Infraestrutura e a empresa construtora Humberto Lobo. O contrato supracitado decorre do processo administrativo 55070, referente ao procedimento licitatório da modalidade concorrência, registrada sob o número 22 de 2008, cujo objeto é a execução de obra de serviço de construção de 140 unidades habitacionais com serviço respectivo de esgotamento sanitário em Santana do Ipanema. O valor global do contrato, R$ 1.491.082,06. Prazo de execução da obra, 365 dias. Tendo sessão de contratos e convênio desta Corte de Contas proceder devido à informação, posterior encaminhou a douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 572 de 2011, considerando a regularidade processual e concluído pela sua anotação. Considerando ainda que os mesmos autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, qual emitiu o parecer número 1668 de 2011, favoravelmente à anotação do referido contrato. Voto pela anotação do contrato. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Cícero Amélio. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Processo TC 15765 de 2008. Versa sobre o contrato número 5007 de 2008 entre o município de Viçosa e a empresa Ivan Belo Abreu. O contrato teve como objeto a contratação de serviços artísticos com atração musical para a festividade de final do ano no município de Viçosa. Valor total do contrato, R$ 97.500, tendo os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte. E o processo TC 203 de 2008, trata o presente processo, o contrato 30 de 2007 e seu primeiro termo aditivo, ambos celebrados com a Superintendência Municipal de Obra e Urbanização de Maceió, SOMUB, e a construtora Confiança. O termo em tela, gerado a partir do convite 31 de 2007, decorrente do processo administrativo 0768. O contrato teve como objetivo a contratação de empresa prestação de serviços de recuperação de praça, trevos e canteiros na cidade de Maceió. Valor do contrato, R$ 148.900,15. Primeiro termo aditivo do contrato, número 30 de 2007, aditivo teve como objeto a prorrogação de prazo para a execução de mais 60 dias, ficando mesmo em vigor até 6 de agosto de 2008. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público Especial opinam em seus pareceres pela regularidade de todo o procedimento, por fim, conclui pela sua anotação. Voto pela anotação dos referidos contratos. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Cícero Amélio. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovados. Processo TC 5854 de 2005. Trata o presente processo, contrato 55 de 2005, celebrado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria Executiva de Saúde, com interveniência da Secretaria Coordenadora de Desenvolvimento Humanos e a empresa A100 NPBI, Produtos Hospitalares. Decorre de uma tomada de preço 25 de 2004, resultando do processo administrativo 2000/3674 de 2004. O contrato teve como objeto a aquisição de material de laboratório para a coleta de concentrado de plaquetas de doadores únicos, destinado ao Hemoal. Valor total do contrato, R$ 148.800, tendo também o parecer favorável do Ministério Público Especial e da Procuradoria desta Corte. Processo TC 8162 de 2004. Trata o presente processo, contrato de empreitada de obras de preço global, registrado número 93 de 2004, celebrado entre o município de Maceió, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa FP Construções. Teve como objeto a contratação de serviço de pavimentação e drenagem no acesso à Grota do Siriaco. Valor total, R$ 148.345,81, tendo também os pareceres favoráveis da douta Procuradoria e do Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte. Voto pela anotação dos referidos contratos.
Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Cícero Amélio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovados. Processo TC 10.855/2008. Trata-se do presente processo contrato 31 de 2008, celebrado entre a Algás e a empresa Setmac, com instrumentação limitada. O termo em tela foi gerado a partir da tomada de preço 004/2008, decorrente do processo administrativo 64/2008. Teve como objeto a contratação de serviço de engenharia e manutenção de sistema de distribuição de gás natural, hein? Valor total R$ 365.044,55, tendo parecer favorável do Ministério Público e da Procuradoria Jurídica desta Corte. Processo TC 0887/2006. Presente processo, licitatório modalidade tomada de preço, realizado pela Prefeitura de São Miguel dos Campos, tendo como vencedora do certame a empresa MA Félix Santos Construções. O referido avença teve como objeto fornecimento de material para a construção de telhados de casas construídas com recurso do PSH, conforme item 1 do edital. Valor total do contrato R$ 194.400, tendo pareceres favoráveis da douta Procuradoria deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Processo TC 6899/2006. Trata do contrato 095/2006, celebrado entre a Secretaria Executiva de Saúde e a empresa Clare Serviços Gerais Limitada. O contrato teve como objeto a prestação de serviço de processamento de roupas hospitalares, conforme estabelecido na cláusula 1º. Referida avença teve licitação dispensada nos termos do artigo 24, inciso 2 do parágrafo 1 da Lei 8666. Valor total do contrato R$ 901.044. Prazo de vigência 6 meses. Tendo parecer favorável da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial, que opinaram em seus pareceres pela regularidade de todo o procedimento e, por fim, conclui pela sua anotação. Voto pela legalidade dos contratos e pela anotação dos mesmos. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Cícero Amélio. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovados. Pela ordem para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a este órgão, tenho a relatar os processos nesta sessão. O processo 13555 de 2008 trata o presente processo acerca de contrato de prestação de serviços celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maribondo e a empresa SK Construções e Serviços Gerais Limitada, cujo objeto reside na contratação de empresa para a prestação de serviços e reforma e ambientação de várias praças do município, conforme descrição constante no anexo do edital. O valor pactuado foi de R$ 120.031,58 e seu prazo de vigência de 145 dias contados da data de assinatura do presente instrumento. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A da Lei nº 8666 de 93. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a esta Corte, através dos pareceres números 820 de 2010 e 1766 de 2011, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informa as folhas 131 e 133 dos autos. Por fim, válido destacar que no presente contrato estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o contrato referenciado na forma e para os fins de direito,
ressalvado que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Cícero Abelio. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Otávio Lessa. Aprovado. Processo TC 12213 de 2008. Contrato de empreitada por preço global, número 134 de 2008. Trato o presente processo acerca de contrato de empreitada por preço global, número 134 de 2008, celebrado entre o município de Maceió, com interveniência da Secretaria Municipal de Construção da Infraestrutura e a construtora Mogno Limitada, cujo objeto reside na pavimentação das ruas A e B do condomínio Caminho das Árvores, no bairro Petrópolis, em Maceió, Alagoas, conforme especificações e planilha anexo ao edital. O valor pactuado foi de R$ 143.397,15, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária especificada na cláusula 7ª e seu prazo de vigência de 120 dias, a partir da publicação do Diário Oficial do Município, e execução de 90 dias corridos a partir da execução da expedição da ordem de serviço. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A, da Lei 8666 de 93. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a esta Corte, através dos pareceres de números 630/2010 e 1612/2011, segunda PC-RA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informa as folhas 139 e 141 dos autos. Por fim, válido destacar que no presente contrato estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o contrato referenciado na forma e para os fins do direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Cícero Abelio. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanhamento de relatora, excelência. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Aprovado. Processo TC 15706 de 2008. Trato o presente processo acerca de contrato de prestação de serviços de locação de veículos celebrado entre o município de Branquinha e a empresa Heriberto Farias da Silva, ME, cujo objeto reside na contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de trator e caminhão destinados a serviços gerais da competência da Secretaria Municipal de Administração, com as descrições contidas no instrumento convocatório que originou esta contratação e proposta de preços da contratada. O valor pactuado foi de R$ 60.480, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária especificada na cláusula 5ª e seu prazo de vigência de 12 meses a partir da publicação do extrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante aditivo até o limite de 60 meses. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade de pregão presencial, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520 de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 866 de 93. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a esta Corte, através dos pareceres números 1145 de 2010 e 1861 de 2011, quarta PC/GS, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informam as folhas 117 e 119 dos autos. Por fim, válido destacar que no presente contrato estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o contrato referenciado na forma e para os fins de direito,
ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Cícero Anélio. A relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira Anselmo Brito. Acompanha a relatora, senhor. Conselheiro Otávio Lessa. Aprovado. Processo TC 15872 de 2006. Trato o presente processo acerca de contrato de empreitada por preço unitário, número 114 de 2006, celebrado entre o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Alagoas, DR Alagoas, e a empresa Cobra Construtora Brandão de Almeida Limitada, cujo objeto reside na execução dos serviços de aterro da área do futuro terminal de Murici, de conformidade com as especificações técnicas que integram este instrumento. O valor pactuado foi de R$ 143.660,94, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária especificada no parágrafo 3º da cláusula 2ª, e seu prazo para execução das obras é de 90 dias consecutivos contados da ordem de serviço. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 1º, a linha A, da Lei nº 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público Especial junto a esta Corte, através dos pareceres números 803 de 2011 e 1677 de 2012, segunda PCRA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela anotação do referido contrato, consoante informam as folhas 190 a 192 dos autos. Por fim, válido destacar que no presente contrato estão constantes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, no seu aspecto formal, não foram detectados nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o contrato referenciado na forma e para fins de direito, ressalvando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Cícero Amélio. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Relatora, senhor. Conselheiro Otávio Lessa. Aprovado. Pela ordem para relatar, o conselheiro Cícero Amélio. Senhor presidente, eu não tenho matéria em pauta, mas gostaria de informar que estou sem matéria para pauta desde a semana passada devido à reforma do meu gabinete, do anexo, onde os processos são feitos. Então, é só essa informação. Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, representante do Ministério Público Especial, a pauta do dia 20, da quinta-feira, que não foi colocado no site, mas está no dia 20 de outubro. Eu tenho 4 processos para anotação. O primeiro é o processo TC 9937 de 2005, é o contrato número 20 de 2005, celebrado entre a Superintendência Municipal de Obras e Urbanização de Maceió, a Somurb, e a empresa Soma Quality Construções Limitada. O objeto: a execução das obras de construção de 5 unidades de base operacional denominadas Núcleo de Policiamento Comunitário. O valor é R$ 121.473,50. O prazo de 90 dias corridos, contado da data da expedição da ordem inicial dos serviços. A modalidade da licitação foi convite número 15, com fulcro na Lei Federal 8666 de 93. E o segundo processo é o processo TC 11.558 de 2006, é o contrato número 076 de 2006, celebrado entre a Polícia Civil do Estado de Alagoas e a empresa Sistemes Engenharia Limitada. O objeto: a execução das obras e serviços de reforma e ampliação da Delegacia Distrital de Capela. O valor de R$
R$ 138.492,61. O prazo de 120 dias, contados a partir da data da expedição da sua ordem inicial das obras e serviços. A modalidade da licitação foi convite, número 020/2005, com fulcro na Lei Federal 8.676 de 93. O terceiro processo é o processo TC número 4535/2006, contrato número 016/2006, celebrado entre o município de Maceió e o posto Quarto de Milha Limitada. O objeto, aquisição de 20.400 litros de gasolina comum para o uso do gabinete do prefeito. O valor, R$ 52.428. O prazo de 12 meses, contados a partir da data da publicação da publicação do seu extrato no Diário Oficial do município. A modalidade da licitação foi pregão presencial. E o quarto processo, número 16.976 de 2006, é o contrato número 050/2006, celebrado entre a Superintendência Municipal de Obras e Urbanização, SOMURB, e a empresa Belarmino Construções Limitada. O objeto, a execução de obras de drenagem e pavimentação em paralelepípedos das ruas Eloy Lemos, Peneiro, Travessa São João e Travessa Pau d'Arco, no bairro do Feitosa. O valor de R$ 122.078,70. O prazo de 90 dias, contado a partir da data da expedição de ordem inicial de serviço. A modalidade de licitação convite 012/2006. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público Especial emitiram pareceres favoráveis quanto à legalidade dos efeitos ora analisados. Sua pauta de hoje é... Diante do exposto, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determina que seja feita a devida anotação dos acordos em tela, nos termos e para fins de direito, por se encontrarem nas suas formas revestidos de legalidade. São esses 4 contratos pela anotação. Não assinamos. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Maria Rosa Albuquerque. Conselheiro Cícero Amédio. Aprovados. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente. Senhores conselheiros. Tenho mais um processo, por favor. Desculpa, excelência. Tenho mais um, só mais um, conselheiros. Uma palavra, conselheira. Esse é um descumprimento de diligência, é uma multa. O descumprimento é o processo TC. Mais de diligência de pauta plenário. É o processo TC 10.554/2005. O assunto é um contrato interessado à Secretaria Municipal de Saúde e o gestor, senhor José Cícero Soares de Almeida, gestor da Prefeitura Municipal de Maceió. É uma multa de R$ 810 por descumprimento de diligência. Então, nestas condições, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pela concessão do prazo de 5 dias, contado a partir da data da publicação do Diário Oficial do Estado desta deliberação, para que o gestor da Prefeitura de Maceió preste os devidos esclarecimentos e justificativas pelo não atendimento à diligência requisitada e remeta os documentos solicitados de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 58 do Regimento Interno desta Corte de Contas. E pela aplicação de multa de 50 UPFAUs, equivalente a R$ 810,50 ao senhor José Cícero Soares de Almeida, gestor da Prefeitura Municipal de Maceió. Que esse dê ciência ao gestor acima mencionado da presente deliberação, que o presente processo deverá ser remetido à diretoria do FUNCONTAS para a ciência e cumprimento desta deliberação, em alertar ao gestor que o não pagamento da multa ora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução.
e que o presente processo deverá ser remetido à outra Procuradoria Jurídica para posterior acompanhamento da diligência. Nesse caso, senhores conselheiros, a diligência, a multa vai ao gestor, quem assinou o contrato, que foi o senhor José Cícero Soares. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Cícero Amélio. Aprovado. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros e membros do Ministério Público de Contas desta casa, tenho a relatar inicialmente duas decisões simples que referem-se à concessão de prazo. Uma referente ao gestor da Prefeitura Municipal de Campestre, uma referente ao gestor da Câmara Municipal de Colônia Leopoldina e outra ao gestor do prefeito, ao gestor do município de Colônia de Leopoldina. Estão pedindo concessão de prazo em virtude de algumas informações que este tribunal cobrou e que resultou, na verdade, dos relatórios a FUDEFAFON 56 de 2011 quanto à Câmara de Colônia Leopoldina e a FUDEFAFON número 101 de 2011 com relação ao município, ao Poder Executivo de Colônia Leopoldina. Discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Presidente, as duas resoluções foram quarta, né? Quarta. As duas, né? Só porque o conselheiro parece que tem uma... Vou falar a palavra. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, Põe o relator, presidente. conselheiro Cícero Amélio, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovados. Tem mais um processo, também uma decisão simples. Desta feita, eu estou convertendo o julgamento de diligência e solicitando que seja enviado a este tribunal alguns documentos baseados no conteúdo do relatório AFO-DEFAFON número 185 de 2010, que na verdade são a lei orçamentária do exercício de 2007, a eventual legislação que alterou o PPA, a LDO para o exercício de 2007 e também a própria lei orçamentária, além de leis e outras leis e decretos de autorização, abertura de créditos adicionais para o exercício respectivo, assim como o local em que foram publicados todos os normativos solicitados. Na verdade, no processo, o que existe são projetos de leis. Na verdade, o que seria, que eu entendo, que nós poderíamos analisar, era de fato, realmente, a lei aprovada e promulgada. É sua excelência. Principalmente publicado. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, Acompanhe o relator, presidente. conselheiro Cícero Amélio, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado. Ele falou quarta. Segunda mesmo. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está a presente sessão.